Saudações, Jacubers e rainhas! Estamos aqui na estreia do canal Mediunidade Ayahuasca. Esse canal ele veio muito em cima do livro que eu escrevi. Eu sou Vinícius Padilha Carr, muito prazer. E a gente vai estar aqui debatendo, refletindo, ponderando sobre um tema pouco falado, pouco estudado e que ainda se tem muito a se debruçar, que é a mediunidade aliada aos processos do Santo Daime e da Ayahuasca. Esse vai ser um canal de formação, um canal aliado a um conteúdo espiritual que já existe, com abordagens novas para quem toma e consagra as sagradas medicinas. Ayahuasca, Santo Daime. No primeiro momento, assim, eu escolhi um tema que pode parecer um pouco polêmico, mas a gente vai despolemizar, que é aliar os ensinamentos e todo o trabalho que Kardec deixou aos processos de Santo Daime e Ayahuasca. E por que Kardec no primeiro momento? Porque Allan Kardec é o grande decodificador da doutrina espírita, isso todo mundo sabe, assim. O que Kardec trouxe ao mundo já existia, já tinha esse conhecimento, já estava no planeta Terra, assim. O hinduísmo fala sobre isso, o budismo fala sobre isso. O Kardec, na verdade, ele remodelou e trouxe para o Ocidente o que estava lá nos Vedas sagrados hindus, que para a gente fica uma coisa meio inteligível, assim. Então, ali na mesa de médiuns do Kardec, né, se reelaborou e se reestruturou um conhecimento arcano sobre a espiritualidade. E Kardec nada falou sobre processos de Ayahuasca, imagina, assim, o kardecismo, né, a religião espírita kardecista, ela não fala a respeito de sagrações, vela, incenso, magia, não vai falar sobre isso, né? A missão do Kardec era outra. E é muito bom a gente entender isso, assim, que existem alguns homens que encarnam com missões muito específicas, né? Todo mundo tem uma missão, né? Todo mundo tem um karma, né? Mas existem missões que perpassam o lado individual da pessoa, que vão para o lado social, né? O Kardec tinha uma missão dessa, assim, escolhido pelo próprio Jesus, tá? Que isso fique bem claro aqui. Hipólite, o nome oficial de Allan Kardec. Allan Kardec é o nome de uma vida passada que ele teve como druida. E só aí você já vê a grandeza espiritual da pessoa. Ele foi druida, que era um sábio conhecedor das tribos celtas, né? Que na verdade não é celta, os druidas eles vieram de Atlântida. Então só aí você já vê que existe um caminhar espiritual desse espírito, né? É um processo de gradação, assim. Então Allan Kardec foi escolhido pelo próprio Jesus para poder vir e decodificar o espiritismo, né? E aí, por que uma pessoa que está tomando ayahuasca, está participando de trabalhos com Daime, que tem mediunidade no seu escopo espiritual, precisa do Kardec, assim? O Kardec é para todo mundo, gente. O Kardec ele não é para ser limitado à doutrina espírita. Todo mundo tem que ler Kardec. Existe algo no universo, um encaixe no universo, se é que a gente pode chamar assim, que ele é perfeito, né? Os astros, o Sol, o planeta Terra, a Lua, a natureza, a flora e a fauna, vai do macro ao micro essa perfeição. Vai da forma como os planetas se movem no universo até a forma como um formigueiro se compõe. A gente está no meio disso tudo, né? É o que os antigos magistas chamavam de um macrocosmo, um microcosmo, e nós somos um midiocosmo, um meio, né? Dentro dessa perfeição existem encaixes muito perfeitos, assim. E um desses encaixes é todo o conhecimento trazido por Kardec junto ao que a gente vê dentro da doutrina do Santo Daime, nos processos com Ayahuasca. Eu sou terapeuta aqui no Rio de Janeiro e eu atendi uma cliente, uma menina, que ela é fardada do Santo Daime há anos já. E aí ela me trouxe questões do tipo, o que é reencarnação, o que é karma? Mas além dessas perguntas, assim, ela ficou tentando entender o que ela estava vendo. Porque quando ela tomava ayahuasca, através da miração, que é uma mediunidade de evidência, né? É um deslocamento mental. Quando você toma ayahuasca, não é comum você ter viagem astral, o seu espírito se desprender. Isso é muito raro. Agora, a viagem mental, né, nós temos o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o deslocamento mental é muito comum, que é o processo de miração. A gente vai falar disso em vídeos futuros, assim. E ela, através da miração, ela via cidades, pessoas vinham falar com ela via sinais e símbolos específicos, e ela não estava entendendo o que era isso, assim. O que eu fiz? Peguei lá, Nosso Lar, Chico Xavier. Eu falei, lê esse livro aqui, que é um livro mais fácil. Vou falar dos livros do Kardec daqui a pouco. E aí, numa segunda sessão, quando ela viu, ela falou, meu Deus, agora eu entendi tudo, existe cidade do outro lado. Então você vê que o que faltava a ela era conhecimento.
técnico, de leitura, literatura, né? E isso é muito importante, assim. Quando eu cheguei no Santo Daime, eu lembro que eu estava conversando com um rapaz que ele falou assim, nossa, eu vim do Espiritismo, eu não consigo alinhavar o Espiritismo com o Santo Daime. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, nossa, mas o encaixe é tão perfeito, assim. Os livros do Allan Kardec, que não foram eles, né, ele tinha uma mesa de médiuns que psicografavam. Entre esses médiuns, a médium mais potente do Kardec era uma senhora, que eu esqueci o nome dela, que era Chico Xavier. Chico Xavier era encarnado na mesa do Kardec. Muita gente pensa que Chico era Kardec, mas não era, né? Chico era uma médium mais potente do Kardec. E depois Chico encarnou, depois a médium encarnou como Chico aqui no Brasil. E eu vou fazer um vídeo sobre Chico Xavier. É até melhor que vai ter uma aproximação maior por ser brasileiro com o nosso tema, assim. Mas aí o que eles chamam de Pentateuco Espírita, os 5 livros de Kardec, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Desses 5 livros, os 5 livros têm digamos assim, submissões muito específicas, sabe? O Espiritismo ele é muito pedagógico, assim. Allan Kardec era pedagogo, né? Então é algo muito, muito direto, assim. A gente tem um livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, né? Allan Kardec ia perguntando, às vezes ele faz 3 vezes a mesma pergunta, para espíritos diferentes poderem responder. E aí a gente vê que são espíritos superiores mesmo, né? Que eu responder 3 vezes a mesma coisa, eu já estaria de saco cheio. Mas a gente tem no livro dos Espíritos a base de entendimento de como se processa plano espiritual, plano físico. A gente tem o entendimento, e precisa ler aquilo tudo, vai lendo os capítulos que você acha mais interessante, assim. É importante ler o livro dos Espíritos. Em segundo lugar tem o livro dos Médiuns, que para a gente aqui não vai fazer tanta diferença. Hoje em dia a gente tem uma literatura mediúnica de incorporação da Umbanda, por exemplo, que faz mais sentido para quem toma Santo Daime. O livro dos Médiuns é muito ligado à psicografia, mas tem boas coisas ali. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é Santo Daime puro, porque é a parte moral da doutrina espírita. E a Ayahuasca e o Santo Daime, eles são muito morais, né? As pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas existe uma força disciplinadora na Ayahuasca, e principalmente no Santo Daime. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito moral. Então, você toma um copo de Ayahuasca e lê um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai se iluminando pouco a pouco, assim. E tem esses 3, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela leitura que toda pessoa que consagra Ayahuasca e desenvolve mediunidade tem que ler. Assim, é algo básico, sabe? É a base de formação, assim. E Kardec, volto a dizer, é para todos. Todos devem ler Kardec, assim. A gente está num momento no mundo de transição planetária, né? A gente está passando por um momento muito crítico, de várias mudanças, assim. Que ainda está no começo, tá, gente? Tem gente que acha que a pandemia foi o auge. Não, o auge ainda está por vir, assim. E nesse momento, quem está desenvolvendo a mediunidade, quem está consagrando as sagradas medicinas, tem que ter uma base bem sólida, sabe? Não pode tremer quando acontecer determinadas coisas, você tem que estar com a fé. É ali naquela hora que você vai provar o teu valor, assim. O teu valor de fé, o teu valor de bondade, o teu valor de caridade, o teu valor de amor ao próximo. Essas são as coisas mais importantes, assim. E para você afinar a sua mediunidade, isso anda junto. O interessante é que para a sua mediunidade se tornar boa, potente, confiável, ela vai andar junto com o seu aspecto moral. E a doutrina espírita ela é muito baseada nisso. Não adianta você ter um grande conhecimento espiritual e você ter uma base interior muito pequena, egóica, sabe? A coisa tem que caminhar junto, porque os seus dons mediúnicos eles vão crescer a partir do momento que você se fizer valorar para si mesmo e para com o outro, assim. E a doutrina espírita ela é baseada nisso. A doutrina do Santo Daime ela é baseada nisso também. Quem toma Ayahuasca vai se baseando nisso, assim. Então é tudo muito interligado. Eu quis começar com Kardec justamente porque, como vai ser um canal de estudo de mediunidade e Ayahuasca, a gente tem que pegar as bases que já são alicerçadas, que são seguras. Kardec é uma fonte segura de conhecimento. Você não vai duvidar do que está ali. O que está ali é aquilo ali mesmo. Você pode confiar, sabe? E a gente vai partir dessas bases, assim. Primeiro Kardec, depois Chico, Padrinho Sebastião. A gente vai partir das bases da espiritualidade que já se apresentaram no mundo, para então alçar voos maiores. Se inscrevam no canal, curtam, comentem. Eu quero responder perguntas também, mandem perguntas aí pro canal. Eu acho que é muito importante num momento como esse do mundo, a gente abrir portas, né?
desvendar coisas, assim, trazer informação, clarear assuntos, né? É o processo de luz na escuridão, isso é importante. Saudações, Jagubers, saudações, rainha.